Olá, gente! Nossa, 2019 tá terminando, né? Que correria danada! Correria. Jesus! Olha só, hoje na rede, Beto Grilo. Aí eu vou contar uma historinha, porque eu adoro contar história. Antes da gente começar esse papo, eu vou pedir para quê? Dá seu like, se inscreve no canal, acione o sininho, depois você pode deixar comentários e pode compartilhar, né? Ajuda aqui na Rede com Sheila, a gente está precisando aí que mais pessoas aproveitem esses conteúdos que a gente acaba trazendo para cá. Então assim, eu encontrei o Beto um dia desse, numa exposição, lá na Usina Cultural Energisa, que fica ali na Praça Getúlio Vargas 55, que está tendo uma coletiva com 11 artistas da cidade. Trabalhos muito bons, né? Muito bons. Vai só até sexta-feira, dia 20, tá? Então, assim, fica ligado, dá uma passadinha lá. Abre de 1 da tarde às 6 da tarde. É um horário pequenininho, mas dá tempo de curtir e, de repente, adquirir alguma coisa, fazer um Natal diferente, já que tem gente que consome, aproveita, então, porque são trabalhos bem bacanas. E aí encontro o Beto, na usina. Falei, Beto, como nós já estivemos envolvidos aí com políticas públicas, culturais, né? Durante um bom tempo. Durante um bom tempo. Você também trabalha com produção. Trabalhamos quando tem serviço pra gente. Aí eu falei, Beto, vai lá na minha rede, cara. Vamos conversar sobre cultura. Aí, Beto, só se for sobre permacultura. Gostei disso, cara, vamos lá, porque de vez em quando vem um pessoal aqui falar de sustentabilidade, enfim. E aí, Beto, gratidão, que bom que a gente conseguiu bater essa agenda aí, né? Porque choveu pra caramba, a gente marcou, aí não deu. E eu acho que faz parte também do que você vai acabar comentando aqui, né? Isso. Antes de tudo, eu queria agradecer o convite. Eu já estava namorando essa rede aqui, vendo essa rede aí pela internet. E, pô, uma satisfação estar aqui, a gente poder também trocar um pouco de ideia aí sobre tantas coisas que a gente já vem conversando há anos, né? E agora sobre uma nova perspectiva que é um pouco de uma reinvenção de um novo momento meu desse fazer cultural, né? Que é através da permacultura. Então explica aí o que é permacultura, como é que a gente pode definir assim um pouquinho, porque é extenso. É extenso. Então, assim, resumidamente, depois cada um vai também fazer suas buscas aí, né? Que hoje a informação está muito disponível. Permacultura é a junção de duas palavras: permanência ou permanente e cultura. Ou então pode ser traduzido, é um termo que foi cunhado por um australiano, é um conceito desenvolvido por dois australianos, o Bill Mollison e o David Holmgren, que é a cultura de permanência ou a cultura permanente. Na verdade, resumidamente, é uma metodologia de design para um viver sustentável, compreendendo que o seu viver sustentável passa pelo seu fazer cultural, né? E essa visão mais antropológica do que seria cultura, né? Que cultura é tudo pra gente, né? Muita gente atrela assim, a cultura como entretenimento. Isso. É muito importante o entretenimento, as artes e tal, mas a cultura vai muito além disso. Exatamente, porque assim, se a gente pega esse conceito antropológico, cultura é tudo aquilo que o ser humano faz interagindo entre si e interagindo com o meio. E aí, por exemplo, a arte, o entretenimento, a estética, a permacultura ela tem 3 princípios filosóficos, 3 princípios éticos e 12 princípios de design. E ela tem uma mandala, que é uma flor, que tem 7 pétalas. E cada pétala dessa é uma dimensão do viver que você vai organizar a partir do seu fazer cultural, ou seja, da tua interação com os outros e da tua interação com o meio. Então a arte, a cultura, como a gente conhece, a arte, a estética, o entretenimento, ela está presente lá, dentro desse, digamos assim, desse desenho que você vai fazer da sua vida. Ela tem que estar presente para você ter uma vida mais integrativa, né? Mais holística, mas não reducionista, né? A gente não reduz a cultura... Pelo contrário. Ao contrário, a gente amplia. A questão é levar mais. Isso. E aí, como é que você chegou à permacultura? Como é que foi isso? Porque aqui a gente está falando de Nova Friburgo, que é a região serrana do estado do Rio de Janeiro, que é uma cidade linda, mas que tem problemas de cidade grande. Sim. E aí, como é que você chegou? Então, esse conceito, na verdade, ele foi desenvolvido lá no fim dos anos 70, início dos anos 80, pelo Bill Mollison e o David Holmgren, lá na Austrália. Que na verdade eles só pegaram, eles foram observando como que o ser humano ao longo da história vinha interagindo culturalmente entre si e com o meio. Então culturas das tribos, das civilizações antigas, tecnologias ancestrais, e ao mesmo tempo pegando tudo que já estava surgindo no mundo de sustentabilidade e criaram uma metodologia para repassar essa visão. Então quando foi em 92, na época 92, esse pensamento chegou ao Brasil,
através na época da Eco 92, aquele grande fórum de meio ambiente que teve no Rio de Janeiro, e eles formaram uma primeira turma. Eles fizeram um PDC, que é o curso de formação em design permacultural, eles deram para um grupo de 7 brasileiros. E aí, quando foi isso em 92, quando foi em 98, aqui no Sana, região serrana de Friburgo, teve um encontro... distrito de Macaé, né? É distrito de Macaé, que é região serrana próxima a Friburgo, aqui na divisa, né? Teve um encontro de comunidades alternativas no Sana que eu participei, na época eu tinha 18 anos, e lá eu ouvi a primeira vez essa palavra, permacultura. E aí, só que era tudo muito embrionário. No Brasil era muito dentro do meio alternativo, a internet ainda não era o que é hoje. Então, desde lá, eu sempre vim namorando com esse conceito, me aproximando dele, fazendo pequenos cursos, pequenas coisas, mas assim, seguindo o meu caminho dentro de uma trajetória no setor de cultura, pensando a cultura ainda como essa coisa das linguagens artísticas, né? De eu fazer cultural, mas sempre tangenciando, né? Ligado nisso, acompanhando, participando de fóruns, de cursos, enfim, de encontros. Até que há mais ou menos uns 3 anos atrás, quando eu estava muito ativo, né, você sabe, você falou isso aí, muito ativo dentro do setor cultural, desse setor do fazer cultura, né, como produtor, como técnico, trabalhei muito tempo como artista também, só que houve essa reviravolta na política nacional, na economia nacional, e esse setor foi um dos primeiros setores a sentir toda essa crise política e econômica que o país mergulhou desde 2013, né? Então, e aí há 3 anos atrás a coisa ficou mais aguda, mais ou menos, há uns 3, 4 anos atrás eu acho que a coisa ficou mais aguda. Eu sinto que desde 2013 as coisas mudaram para esse setor que a gente atua, e aí eu precisei me reinventar. E aí eu falei assim, peraí, não dá para fazer como eu estou fazendo, ao mesmo tempo a gente vendo urgências cada vez maiores no mundo, e eu me liguei na permacultura. Falar, agora eu quero isso também. Eu falei, não, eu não posso, eu tenho que entender então como que eu passo a ser agente mais ativo para levar o estilo de vida que eu quero viver, fazendo as coisas que eu quero fazer, colaborando com a sociedade, colaborando com o planeta, entendeu? E aí fui voltando a minha atenção para a permacultura. Aqui em Friburgo tem o Instituto Pindorama, que é um instituto de permacultura que tem 10 anos, que foi criado pelo Nilson Dias, né? E que é meu amigo da época de escola, a gente estudou, ele é 2 anos mais novo que eu, mas a gente é contemporâneo de escola, a gente fez parte do movimento estudantil e tal. E enfim, o Nilson acompanhando esse meu momento, enfim, ele me convidou para ir morar lá no Instituto. E há 2 anos eu estou morando lá no Instituto Pindorama, desenvolvendo, me aprofundando meus conhecimentos e desenvolvendo uma série de projetos junto do Instituto também para a gente estar multiplicando esse conhecimento. Aí hoje enfim. Vivenciando mesmo, né? A oportunidade assim, de mergulhar de cabeça e perceber. E aí como é que é o dia a dia, né? Pra gente poder ter uma ideia aí, quem saca um pouquinho de permacultura, quem não. Como é que é isso assim no dia a dia? Qual é a realidade disso, de envolver esses vários bracinhos, porque tá tudo interligado? É isso. Como é que é isso? É isso. A gente como existe uma metodologia de desenho desse viver, você começa a entender que as coisas elas têm que dialogar, elas têm que uma colaborar com a outra. Então, por exemplo, você começa a entender que coisas que aparentemente eram problemáticas, na verdade elas podem ser a solução se você entende elas sistemicamente. Tipo o quê? Por exemplo, o seu resíduo, o seu lixo. Né? Se você entende que você tem uma geração de resíduo e você começa a olhar aquele resíduo como um recurso, não como um problema, você começa a achar soluções para outras coisas. Então, por exemplo, o seu resíduo de cozinha, né, o seu resíduo vai virar adubo. Vai virar adubo. Sei lá, por exemplo, todas as garrafas a gente vai juntando e a gente usa elas como material de construção. Então toda a construção a gente lá tem alojamento, tem uma série de construções e a gente vai ampliando as nossas instalações porque a gente recebe grupos. A gente vai usando as garrafas para fazer tijolo de vidro, vai usando garrafa para fazer sistema de aquecimento de água. Enfim, as embalagens plásticas a gente usa para fazer muda de planta. E você começa... o que a gente não dá conta, a gente destina para reciclagem, para quem coleta material. Então, por exemplo, metal, às vezes a gente não tem muito destino. A gente vai e encaminha. Procura alguém que vai dar um fim, menos agressor, vamos dizer assim, né? Porque aí a gente bate na questão das concessionárias de lixo, que tem isso, que aí muita gente reclama também que não separa o lixo corretamente. Enfim, é uma cadeia. E além do lixo, assim, como é que é viver lá? Porque a gente estava conversando um pouquinho antes, tem essa coisa do consumo, da roupa que a gente usa, do transporte. Isso. Então, na verdade, assim, a gente não é 100% autossuficiente
É difícil, né? É dificílimo uma pessoa ser 100% autossuficiente em tudo, em roupa, em saúde, em educação e tudo. Mas assim, a gente tá nessa caminhada e a gente acredita que a gente precisa criar conexões, redes, interconexões. Porque antigamente a permacultura era uma coisa mais assim, fechadinha, era mais alguns grupos. Como você começou a falar? Começou pequenininho, lógico. Claro. Então acabava assim, eu quero ter essas práticas da permacultura, mas ficava ali no seu mundo e ampliando aos pouquinhos. Hoje, com tudo que está problemático, mas eu acho que a coisa já está se ampliando mais. Para esse olhar, assim, até porque senão o planeta não vai dar conta. Exatamente. Então, por exemplo, se lá em 98, 99 era muito alternativo e era uma galera principalmente muito jovem ligada a esse pensamento, essa galera jovem envelheceu, ganhou mais experiência, mais estrada, começou a multiplicar esse conhecimento e hoje, por exemplo, nesses 2 anos que eu tô lá no Instituto, o menor público é o público jovem alternativo. A maior parte do público são pessoas em transição de vida, de modelo de vida. Então a gente recebe praticamente todos os finais de semana lá empresários, a gente já recebeu oficiais das Forças Armadas várias vezes, oficial da Marinha, oficial da Aeronáutica, capitão do Exército, porque são pessoas que, teoricamente, chegaram num lugar do que é visto como bem-sucedido, são pessoas que têm sua vida confortável, ganham bons salários, só que elas veem que a vida tá para além disso. Eu ia te perguntar, Entendeu? assim, né? Quem que pode adotar essa prática? Aí você já está assim, todas as pessoas. Né? A gente hoje, por exemplo, tem um tecido, e tem muitas visões dentro da permacultura muito diferentes. Tem pessoas que têm uma visão muito primitivista, que elas acreditam que não, que elas têm que voltar para a natureza, viver somente com aquilo que os recursos que a natureza está oferecendo. Que também é negando bacana. Tecnologia. Não, eu super respeito. Né? Eu acho que, na verdade, cada um tem que achar o seu caminho dentro dessa história, seguindo esses 3 princípios filosóficos que a gente não falou, que são cuidar das pessoas, cuidar do planeta e promover uma partilha justa do excedente. E esse excedente a gente não está falando só do dinheiro, da comida, a gente está falando do excedente de conhecimento, de sentimento, de afeto, os excedentes, o que nos transborda, a gente poder promover fluxos. Porque hoje a gente hoje vê o quê? A gente vive um sistema que constrói um pensamento de escassez, quando na verdade a gente tem um grande desperdício de tudo. 2/3 do alimento produzido no mundo é desperdiçado. Tem muitas casas fechadas enquanto tem pessoas nas ruas, tem muitos carros parados enquanto tem gente querendo comprar um carro. Então, assim, se a gente botasse as coisas para fluir, partilhasse mais, e aí não estou entrando em campo de ideologia política ou em campo é o seguinte, é fluxo. É fluxo, é entender como um hackeamento. Eu até brinco, eu falo que a permacultura é um grande hackeamento, porque a cultura que a gente criou é uma cultura de códigos fechados, pensando que, vamos supor, o sistema que a gente vive hoje fosse um software no planeta, que é o hardware, é um software de código fechado. Ou seja, se você tem dinheiro, que é a chave para acesso, você vai ter saúde, você vai ter casa, você vai ter educação, você vai ter transporte. Mas se você não tem o dinheiro, que é a chave, dentro desse software que a gente tá, dificilmente você vai ter acesso. Não tem como. E a permacultura é esse software livre, é esse hackeamento. Que te possibilita a compartilhar mesmo e a contar com o outro e isso ser sustentável. E fazer o seu viver. Né? Então você vai aprender a construir a sua casa, você vai ajudar o seu vizinho a construir a casa dele, ele vai ajudar você a construir a sua casa. Você começa a resgatar tecnologias sociais, do mutirão, né, das trocas, da economia solidária. Você vai, por exemplo, aprender a cuidar da sua saúde através de uma alimentação melhor, através do uso das ervas medicinais, através da homeopatia. Do que você planta, né? Do que você planta. Incentivar a horta. Ontem, por exemplo, eu estive lá em Lumiar e aí, ao lado do campo, tem uma área super bacana que podia ter uma horta. Já fica a dica aí pro pessoal da AMA, da Associação de Moradores. Então, acho que é isso. E acho que a permacultura, a ideia é essa, né? E chegando a esses cantinhos, né? A essas áreas rurais, porque a gente estava conversando um pouquinho. E nas áreas urbanas também. E nas áreas urbanas, isso que eu ia falar. Porque na área urbana, menino, você está trabalhando, você está consumindo, você está fazendo as coisas. Como é que você pode trazer isso para a sua realidade, não é isso? É isso. E a cidade, assim, as cidades, elas não vão desaparecer. Elas precisam, dentro do meu ponto de vista, elas precisam ser curadas. As cidades adoeceram, né? Assim, elas precisam ser regeneradas. Então, assim, a gente precisa criar fluxos dentro da cidade que sejam mais saudáveis. E a partir disso, a nossa interação com o meio urbano é importante. Por exemplo, São Paulo hoje, a gente tem um movimento muito grande de permacultura urbana dentro das periferias, chamado Permaperifa, que é um coletivo de vários coletivos de permacultores urbanos.
E eles promovem mutirões, encontros nos bairros, nas comunidades. É isso que eu ia falar, sensibilização, escola, sei lá, né? Essa coisa de estão resolvendo os problemas comunitários através da ação direta da própria comunidade. E aí, com isso, você vai construindo outros modelos de governança, de participação política, que não entra no campo só da ideologia, entra no campo do fazer. Porque se a gente for discutir uma ideia, a gente vai ficar 2 horas aqui discutindo essa ideia. Ou o dia inteiro. Agora, quando a gente vai botar a mão para resolver o problema, as soluções precisam ser muito mais objetivas. Sim. Porque a situação te apresenta necessidades objetivas. Porque no campo da ideia cabe tudo. Né? Eu posso sugerir que a gente construa um túnel ligando Friburgo ao Japão. Cabe no plano da ideia. Agora, quando a gente começar a cavar, a gente vai ver que é bem diferente. Então, quando a gente realmente se empodera, assim, essa palavra está muito na moda, né? Empoderar, tomar o poder. E é isso, é do sentido de que eu posso, né? Empoderar nesse lugar do eu posso, sabe? Eu posso fazer a minha casa, eu posso cuidar do meu alimento, eu posso ter a minha horta, porque de repente, sei lá, tem uma laje, mas ali em cima eu vou conseguir dar o meu jeitinho, né? Então isso... E aí, isso é uma tendência para os próximos anos, você que está envolvido, porque uma coisa foi lá, você estudou isso é muito importante, a informação veio primeiro, agora você está literalmente vivenciando. Você acha que isso é uma tendência? Ou ainda assim, é um sonho, desejando que se torne realidade? Bom, eu acho assim, a gente está vivendo a minha formação é história, né? Eu sou formado em história. Então, assim, como você é artista, às vezes a gente até esquece que você é formado em história, mas é verdade. Isso. Eu tenho uma tendência a olhar né, a história, analisar a história, observar a nossa caminhada enquanto espécie no planeta até aqui. E eu vejo assim, que a gente está vivendo um momento histórico, que a gente está mergulhado dentro desse momento, que é um momento importantíssimo. Talvez daqui a 20 anos a gente vai olhar para trás e vai entender esse momento, que do momento que a gente está dentro dele, é muito difícil a gente delinear e entender, mas talvez daqui a 20, 30 anos a gente vai olhar para esse momento agora e falar, caramba, foi ali, sabe? Ali, como a gente olha hoje para vários momentos históricos passados. Então, eu acho que a gente está num momento de transição. Agora, o que vai ser ou não vai ser fruto exatamente da nossa escolha enquanto espécie. Mas, sem dúvida, construir um caminho de resiliência, de adaptação ao meio, de regeneração, de cura, eu acho que é uma escolha viável. E é uma escolha necessária, mais do que... Viável, necessária, urgente. Urgente, porque, assim, tem gente que não acredita no aquecimento global. Tem gente que acha que é uma glaciação que tá vindo. Tem gente que acha que tudo isso é mentira. Mas enfim. Não tá aí, né? A gente teve uma primavera com inverno ou verão, sabe-se lá como vai ser, de repente sufocante. E aí, como não dizer que isso não é o planeta mudando? Exatamente. E aí cabe a cada um observar o teu próprio coração, o teu próprio sentimento. Como que eu sinto isso? Como que eu tô me sentindo nesse tempo? Sabe? Que chamado tá vindo para mim? É o chamado de cuidar da terra? É o chamado de cuidar de mim, de cuidar das pessoas? Sabe? É o chamado de tentar construir um futuro para as próximas gerações, sabe? O meu neto, o meu filho... Porque... E sabe o que eu penso, Beto? Assim, a cutucada, né, que eu gostaria de dar aqui é assim, porque a gente vive com muitas pessoas consumistas. Não é só a questão da embalagem, é do produto que interfere no meio ambiente, que sobra aquele restinho, o que você bota pelo ralo. São várias questões. Não é para ficar com nenhuma neura, né? Mas é para tomar consciência. Se eu tenho uma outra opção, como é que isso pode ser? E quando tiver também uma demanda maior, eu acho que a tendência é baratear também esses produtos que são mais hoje alternativos, ou não queria falar alternativos, enfim, complementares, vamos dizer assim, né? Então eu acho que é dar uma cutucada. E na verdade também tudo isso é meio que um mito que é construído pra gente, de que todas essas coisas dão muito trabalho, são muito caras e não funcionam, não são importantes. Quando na verdade, eu acho que a coisa tá cada vez mais no simples. Então, tipo assim, beleza, você pode ir lá e comprar um detergente ecológico da marca X que vende na loja Y, mas você pode misturar vinagre com bicarbonato e você tem um desinfetante bom para você passar no chão da sua casa, lavar o seu vaso. Então, quer dizer, existem soluções muito simples. A gente é que foi se afastando do simples e querendo caminhar pro mais sofisticado. Então, por exemplo, eu não acredito que o viver sustentável, o viver futuro nesse planeta vai ser um viver de escassez e de desconforto. Ao contrário,
contrário. A gente tem que buscar um bom viver sustentável, um bem viver sustentável. Então, por exemplo, se a gente partilha soluções, tem para todo mundo. A lógica é essa. Então, quando a gente fala, redução do consumo, parece assim, tá dizendo então que eu não tenho direito a ter uma boa cama? Não, ao contrário. Todo mundo tem direito a ter uma boa cama e existem e o que é uma boa cama, né? E existem muitas boas camas que estão aí ociosas. E pessoas... tem rede também. E tem rede, exato, mas isso é também permacultura. É entender assim, porque hoje assim, a gente vive uma cultura hoje que é hegemônica e que não é de lugar nenhum. Então, por exemplo, se você vai tomar um café da manhã em um hotel de qualquer lugar do mundo, esse café da manhã é igual. Né? Se você as roupas que as pessoas usam, se você olhar basicamente as cores, a padronização é basicamente a mesma em qualquer lugar do mundo. Claro, tem exceções culturais ainda, mas de um modo geral criou-se uma cultura global, principalmente pós-globalização década de 90, e que essa cultura não é de lugar nenhum e é uma cultura predatória. Então assim, talvez será que a sua necessidade é uma necessidade sua real? Será que ela atende você da melhor maneira possível? Ou você está indo no fluxo? Ou você só está indo nesse fluxo que a gente pode achar outras maneiras, né? Fica aí então a reflexão, acho que a gente conseguiu deixar esse gostinho. Eu aprendi agora como é que você falou? Vinagre com bicarbonato? Nunca usei. Então vou passar a usar, porque no dia desse eu já troquei a esponja de verdinha e amarela por aquela esponja vegetal. Pela bucha, deu super certo. E aí a gente se despede então de 2019. Muito legal estar aqui nesse fim de ano. Falando assim, gente, olha só, 2020, quem acredita nessa coisa de vamos renovar as energias, ano novo e tal, cara, começa a pensar, nessa prática aí bacana. Que a maior mudança tá aqui dentro, né? Tem que ser. A mudança não é só externa, não adianta você mudar o governo, não adianta você achar que vai mudar de cidade ou de planeta. O pessoal tá achando que vai mudar pra Marte, e nem achar que é modismo, né, Beto? Não é modismo não, gente, é necessário. Exatamente, é regeneração. É isso, gratidão, Beto. Eu que agradeço a todos e a você, Sheila. Muito bacana. Muito bom terminar o ano aqui na tua rede. Ai, muito legal. E aí, gente, acho que a gente ainda tem mais uma quarta-feira aí pela frente, né? Que vai ser no dia de Natal, isso. Dia 25 é quarta-feira e depois só em 2020, tá bom? Deixa seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho. Pode deixar comentários e compartilhar, tá bom? Vou deixar algum link interessante aqui para vocês acharem o Beto, se quiserem continuar esse papo, porque tem papo para rolar ainda, tá bom? Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, gente. Bom fim de ano.